Amém. Eu quero começar te fazendo uma pergunta. Quantos aqui acreditam na prosperidade de Deus para a sua vida? Amém. Você acredita que Deus quer te prosperar em todos os sentidos? Sentido financeiro, sentido físico, familiar, emocional, espiritual. Vou pegar aqui um exemplo do sentido financeiro, tá? Porque tem um pouco a ver da palavra que eu vou falar nessa noite. Se você crê na prosperidade de Deus para a sua vida, não busque riquezas, não busque enriquecer, busque prosperar. Não seja alguém ávido por enriquecer, seja alguém dado em prosperar. Existe uma diferença entre você enriquecer e uma diferença entre você prosperar. Amém? Os homens desse mundo, eles se gloriam porque eles têm tudo. Mas eles dizem ter tudo porque eles têm muito. Na ótica de Deus, o que é ter tudo? Para Deus, o que é ter tudo? Porque Deus não vê como o homem vê. Os homens do mundo se gloriam porque o fato deles terem muito, eles dizem, eu tenho tudo. Mas para Deus, o que é ter tudo? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque esse mesmo pensamento que permeia a vida do homem natural entrou dentro das igrejas e também conduz a mentalidade do povo de Deus. Grande parte do povo de Deus hoje quer enriquecer e não quer prosperar. Eles pensam que prosperidade está limitado a finanças, ainda que prosperar enriquecerá você de recursos terrenos, amém? Mas prosperidade é uma condição além de uma condição natural. Então o que é ter tudo para Deus? E eu preciso que vocês prestem muita atenção nas colocações que eu vou fazer aqui nessa noite, para vocês captarem o centro dessa mensagem. Ter tudo para Deus é ter a fonte geradora de todas as coisas. Qual é a fonte geradora de todas as coisas para Deus? É a sua palavra. Os homens no mundo, eles acham que eles têm tudo porque eles têm muito. Para Deus é totalmente o oposto. O fato do homem ter muito, para Deus isso não significa nada. Agora, o que significa alguma coisa para Deus? É quando o homem tem a sua palavra, porque quando o homem tem a sua palavra, ele tem tudo. A palavra de Deus é a fonte geradora de toda a riqueza, de toda a sabedoria e de toda a prosperidade. Foi por isso que eu comecei dizendo para você, perguntando se você crê na prosperidade de Deus para a sua vida em todos os sentidos, para que você não busque riqueza, mas busque prosperidade. De onde virá a sua prosperidade? Dessa fonte geradora, que é a palavra que Deus fala com você, que é a palavra que Deus transmite para você. Quem entendeu, diga amém. Amém. A medida de riqueza de Deus em nós não é o quanto de riqueza terrena nós possuímos, mas pelo quanto a sua palavra foi implantada em nós. Deus não está medindo você pela quantidade de riqueza que você tem. Por isso que a Bíblia diz, que a riqueza do homem, a vida do homem não consiste na quantidade de bens que ele possui. Eu falei isso domingo passado, que a vida do homem não consiste na quantidade de bens que ele possui. Jesus amado, o helicóptero pousou o helicóptero, ficou bem melhor. Acho que a gente podia colocar ar-condicionado aqui. Quem topa? Quem topa, gente? Eu dou um. Aí, ó, já tem um. São os 4. Não, se for dos grandes lá, 2 dá. Aí cada um é R$5.000, cada um. 5.000 de energia também. Mas deixa eu voltar aqui. A medida de riqueza, então, para nós é o quanto da palavra de Deus tem sido implantada dentro de você.
A nossa riqueza, amados, ela não é depositada em bancos humanos. Deus não torna você rico quando Ele coloca dinheiro na sua conta bancária. Vocês entenderam? Deus não torna você rico quando Ele coloca dinheiro na sua conta bancária. Você pensa que riqueza é ter dinheiro na conta. Para Deus é um conceito totalmente diferente. A riqueza, antes de tudo, é uma condição no espírito. É uma condição interior. Deixa eu passar aí para nós continuar. Eita, Jeová. Por isso que quando Deus ele quer gerar algo dentro de você, o que Ele faz? Ele te dá uma palavra. E essa palavra é a sua fonte de prosperidade. Vou repetir. A fonte de riqueza de Deus para você não é a sua conta bancária. Quando Deus quer gerar algo na sua vida, Ele te dá uma palavra. E essa palavra é a fonte de riqueza, sabedoria, prosperidade e qualquer outra coisa que você necessite. Amém? Jesus disse assim que o homem bom, do bom tesouro do seu coração tira o quê, gente? Tira o bem, não é assim? É desse lugar que você vai tirar o que você precisa. Quando Jesus fala o homem bom, do bom tesouro do coração tira o bem, Ele está dizendo o seguinte: olha, toda a provisão que o homem necessita vai sair de dentro dele. Então o que Deus faz? Jesus está dizendo o seguinte: olha, Deus vai colocar no seu depósito a fonte geradora de toda a sua prosperidade. E do seu coração, ou seja, do seu depósito, você pode tirar toda a fonte de sustento que você precisa. Você pode tirar a sua provisão. Amém? Irmão, Deus quer muito mais do que enriquecer você. Ele quer te prosperar no Espírito. Amém? É por isso que se Deus der dinheiro para muitos de nós aqui, nós nunca mais voltamos para a presença dEle. Porque no Espírito você é pobre. Entenda o que eu quero dizer. Na verdade não é no Espírito. Na sua alma não resolvida, né, vai levar você para longe de Deus. O seu espírito ele está aberto para Deus, disponível para Deus, pronto para Deus. Claro que você precisa ter uma edificação no seu espírito para que você aprenda a viver a prosperidade do Senhor. Mas se Deus hoje Ele libera para nós uma riqueza na qual nós não conseguimos administrá-la, geri-la, você pode ter certeza de uma coisa: essas riquezas nos roubarão de Deus. Porque não adianta Deus te dar dinheiro, mas por dentro você não ter uma estrutura para viver prosperamente. Amém? Primeiro que você não vai saber investir o dinheiro que Deus vai te dar. Esse dinheiro vai te levar para muitos lugares, né? Aí talvez a gente vai te ver aqui uma vez no ano, e se a gente te ver, né? Capaz que você compra uma mansão aí na praia e nunca mais se ouve falar do fulano. A gente leva vocês. Então acredite no que eu vou te dizer: alguém rico segundo Deus é, antes de tudo, alguém cheio da sua palavra. Alguém rico para Deus, segundo Deus, é, antes de tudo, alguém cheio da sua palavra. Pastor, me dá um exemplo dentro da palavra. Paulo, escrevendo aos Coríntios, em 1 Coríntios, no capítulo 1, no verso 5, Paulo disse isso aqui, ó: porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento. Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo o conhecimento. Então veja aqui a fonte do seu enriquecimento. É a palavra, é o conhecimento. Amém? Quando Deus planta uma palavra dentro de você, libera uma palavra dentro de você, você tenha certeza de uma coisa: o pensamento principal de Deus é prosperar você. Não apenas financeiramente, mas prosperar você naquilo que você precisa dentro daquela palavra. Amém? Talvez seja uma prosperidade emocional. Essa palavra talvez que Deus libera para você vai corrigir a sua alma. Amado, quando Deus corrige a sua alma, você prosperou. Mas você acha que você só vai ser próspero quando você tiver dinheiro. Quando o seu espírito é edificado, você prosperou. Quando você aprende a andar a segunda milha da outra face, você prosperou.
Porque tudo isso é resultado da palavra de Deus em você. Amém? Quem entendeu, diga amém. Agora eu faço outra pergunta. Quem são as pessoas que Deus está enriquecendo? Quem são as pessoas que Deus está enriquecendo? São aqueles que estão descritos em Lucas, no Evangelho de Lucas, no Cântico de Maria, mãe de Jesus. Lucas capítulo 1, verso 53. Maria, mãe de Jesus, tem um momento que ela se encontra com Isabel, mãe de João Batista. Isabel começa a profetizar, porque ela encontra Maria, né? Vê Maria grávida, e ela começa a profetizar. E logo depois Maria, em louvor a Deus, entoa um cântico ao Senhor. No capítulo 1 de Lucas, no verso 53, Maria entoa esse cântico. E tem uma parte aqui que eu quero destacar. Ela diz assim: aos famintos, a quem? Deus encheu de bens, e vazios despediu os ricos. Então quem é que Deus está enriquecendo? Aos famintos. Aqueles que têm fome são os que estão prosperando em Deus. Os famintos são os que estão enriquecendo. Quem entendeu? Agora, amado, resta saber pelo que você tem fome. Pelo que você está faminto. A palavra nos mostra dois tipos de pessoas no mundo. Dois tipos de pessoas: aqueles que têm fome pelo dinheiro e aqueles que têm fome pela palavra. Qual é você? A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos. Ou seja, as pessoas na ganância de enriquecer-se trazem ou promovem todo tipo de mal. A Bíblia também diz que para nós não buscarmos, por isso que eu disse, não sermos ávidos para enriquecer, mas para prosperar. Nós não podemos ser pessoas dadas a correr atrás de riqueza, porque a Bíblia diz que muitas pessoas que fazem isso, elas caem em muitos laços. E elas atormentam a si mesmas, porque buscam riquezas. Você não precisa buscar riqueza, irmão. Você precisa edificar o seu espírito com a palavra do Senhor, para entender que toda riqueza que é do Pai também é sua e você pode vivê-la. Amém? Amém, gente? Mas que tipo de pessoa que você é? Aquela que está correndo atrás das riquezas, aquela que ama as riquezas, ou aquela que ama a palavra de Deus? Enriquecer, amado, é muito mais do que ter recursos terrenos. Prosperar vai dar para você recursos terrenos. Enriquecer é apenas ter recursos terrenos. Prosperar vai te dar recursos terrenos, mas é também, sobretudo, ser um depósito do céu na terra. Isso é prosperidade. Prosperidade vai dar para você riquezas terrenas, mas vai fazer de você um depósito do céu na terra. Isso é prosperidade. É Deus encher você com recursos do céu. Amém? Se o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, o amor à palavra de Deus é a fonte de toda sabedoria e prosperidade. Deus quer prosperar você. Como que Deus quer prosperar você? Falando com você, semeando palavras no seu coração. É assim que Deus te prospera. Amém? Por isso nós precisamos amar a palavra. Porque quem ama a palavra está amando e recebendo fonte de sabedoria e de prosperidade. Deixa eu te dar uma passagem aqui. Salmos 119, verso 96 e verso 97 diz assim, ó: tenho constatado que toda perfeição tem limite. Olha só que interessante. Toda perfeição tem limite, mas não há limite para o teu mandamento, ou seja, para a tua palavra. O salmista está dizendo que não existe limite para a palavra de Deus. Aí no verso 97 ele diz assim: como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro.
O amor à palavra de Deus é a fonte ilimitada de toda a riqueza que você precisa. Aqui o salmista diz que não há limite para a palavra de Deus. Então, quando Deus fala com você, quando Deus libera uma palavra para o seu interior, Ele está liberando uma fonte ilimitada de provisão. Irmão, você pode ganhar R$1 milhão por mês. Tem limite esse 1 milhão. Algumas pessoas aqui, eu sei que R$1 milhão por mês não duraria uma semana para elas. R$1 milhão para algumas pessoas aqui não duraria uma semana, mas eu te garanto, se a palavra de Deus estiver no seu interior, será uma fonte ilimitada que vai jorrar para a vida eterna. Amém, irmão? Agora, gente, olha para mim. Olha para mim. Aqui o salmista diz no verso 96 que a palavra de Deus não tem limite, ela é ilimitada. Se a palavra de Deus é ilimitada, por que em muitos momentos então nós nos vemos limitados? Por que em muitos momentos você se vê limitado? Eu vou te dizer, porque você não está andando debaixo de uma palavra, ou porque você abandonou a palavra que Deus te deu. Quando você está andando debaixo de uma palavra, essa palavra é fonte ilimitada para você. Ilimitada de qualquer coisa, irmão. Quando você se sente limitado, pare e reveja se realmente você está andando sobre uma palavra de Deus, ou se você se mantém na palavra, se Deus falou com você, porque tem muita gente andando em algo que Deus não falou. E tem pessoas que Deus falou com elas, mas elas abriram mão de andar na palavra de Deus. Então elas começam a se sentir limitadas. Meu irmão, quando Deus fala, não pode haver limites. Amém, gente? Quem entendeu? Então onde está o limite? Se a palavra de Deus é uma fonte ilimitada, onde está o limite? No desvio do nosso coração, que deixou de amar e desejar a palavra de Deus. Quando seu coração se desvia da palavra, você deixa de amar a palavra, você deixa de desejar a palavra, você começa a se ver limitado. Por isso que há algumas advertências, né, sobre não rejeitarmos a palavra, sobre não pisarmos o favo de mel, ou seja, não nos enjoarmos da palavra. O salmista aqui diz que ele meditava na palavra o dia todo. O salmista diz: eu amo a tua palavra, eu amo a tua lei. Salmos 1 diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, a sua lei medita de dia e de noite. Quando o nosso coração se desvia dessa palavra, nós perdemos o desejo por ela, perdemos o amor por ela. E quando nós perdemos essas coisas, nós estamos abandonando a fonte de prosperidade de Deus nas nossas vidas. A fonte ilimitada de Deus nas nossas vidas. Você não prospera de outra forma, irmão, que não seja através da palavra de Deus. Amém, gente? O que é estar desviado? O que você acha que é estar desviado? Fala. Vou te dar um conceito do que é estar desviado, porque a gente gosta de dizer que os outros estão desviados, né? Eu vou te dar um conceito do que é estar desviado. É andar sem a orientação da palavra, é abandonar o GPS que te guia. Quando uma pessoa abandona a palavra, deixa de andar na palavra, ela está desviada. É por isso que a igreja está cheia de pessoas desviadas. Elas estão dentro da igreja, mas não andam na palavra que Deus libera sobre elas. Elas estão desviadas. Elas abandonaram o GPS que as guia. Isso é estar desviado. Amém? Amém, gente? Se nós quisermos que os nossos caminhos prosperem, é melhor nós não esperarmos que isso aconteça sem a palavra de Deus. Irmão, para você não se frustrar,
Fica esperando prosperidade sem andar na palavra de Deus, não, irmão. Deus quer te prosperar da maneira correta, amém? Para que aquilo que Ele coloque nas suas mãos seja uma fonte que jorre constantemente. Se Ele te der riquezas terrenas apenas, essas riquezas vão terminar. Talvez você use de maneira errada e isso vai ter um limite. Se Ele colocar a palavra dEle no seu interior, prosperar você por dentro, essas riquezas serão uma fonte que continuarão jorrando para sempre. Amém, gente? Então não espere prosperidade fora da palavra, porque fora da palavra você só vai ter riquezas terrenas e não tesouros eternos. Fora da palavra você não terá prosperidade, você só terá riquezas terrenas e não terá tesouros eternos. O que são tesouros eternos? De onde vêm esses tesouros eternos? Vem da palavra que Deus semeia no seu coração. Glória a Deus. Tá, pastor, mas o que significa ter uma palavra? Porque você está falando aí que Deus me prospera quando Ele coloca uma palavra dentro de mim. O que é ter uma palavra? É quando Deus fala com você e no seu interior Ele semeia a semente que mudará a sua vida. Toda vez que Deus fala com você, Ele está semeando algo que vai mudar você. Se eu começasse a perguntar aqui, qual é a palavra que Deus te deu? O que você me diria? Se eu perguntasse qual é a palavra que você está andando, o que você me diria? Ah, pastor, não sei, não tem palavra nenhuma não, Deus falou comigo. Ah, mas como é que Deus não falou com você? Se o que Deus faz o tempo todo é falar conosco. Você precisa ter uma palavra, andar nela, amém? É isso que vai mudar a sua vida, amém, gente? Ter uma palavra é ter o início de uma jornada. Lembra de Abraão? A jornada de Abraão não começou antes de Deus falar com ele. No momento em que Deus falou com ele, no momento em que Deus liberou a palavra para dentro de Abraão, uma jornada iniciou-se na vida dele. Por que você não saiu do seu lugar? Porque você ainda não ouviu uma palavra da boca de Deus para começar a sua jornada. Quer começar a sua jornada? Ouça o que Deus tem para te dizer. Abraão tornou-se riquíssimo, mas a riqueza, a prosperidade na vida de Abraão foi resultado dele andar na palavra que Deus falou com ele. Você quer prosperar? Ouça Deus e ande na palavra que Deus está falando com você. Amém, gente? Cada semente que Deus planta em você, irmão, é semente de prosperidade. Cada palavra, sabe, cada coisinha, cada detalhe que Deus faz questão de transmitir para o seu interior é uma semente de prosperidade. Ouça isso. Nós não podemos reclamar que não temos oportunidade de prosperar nessa vida. Você não pode reclamar que você não tem oportunidade de prosperar nessa vida. O problema é que a gente acha que a oportunidade de prosperar nessa vida, quem nos dá são os homens. Não são os homens que te dão oportunidade para prosperar nessa vida. Quem te prospera nessa vida é a palavra que Deus te dá. Você não pode dizer, eu não tive oportunidade de prosperar porque eu não tive uma boa educação. Eu não tive oportunidade de prosperar porque não me deram aquela porta de emprego. Eu não tive oportunidade de prosperar porque eu não tive um bom estudo. Não. Nada disso é desculpa para você deixar de prosperar. Porque o que te prospera é a palavra que Deus fala com você. Não são os homens que te dão a oportunidade de prosperar, é Deus que te dá essa oportunidade. Amém, irmão? Amém. Deixa eu ir para o final aqui. Quando eu falo de prosperidade, o que você pensa? Que não seja apenas algo financeiro para você. Não seja algo apenas voltado a dinheiro, porque prosperar envolve a palavra conquistando áreas da sua vida.
Prosperar envolve a palavra conquistando áreas na sua vida. Deus te muda um pouco aqui hoje, você prosperou. Deus te muda um pouco aqui amanhã, Deus te prosperou. Deus te muda um pouquinho depois, te prosperou de novo. E assim Deus vai enriquecendo você por dentro. Amém, irmão? E quanto mais rico você for, mais você vai ter para enriquecer as pessoas. Glória a Deus. Alguém uma vez disse assim, eu não lembro se foi o pastor Ricardo, eu não lembro se foi o Luiz Hermínio, se foi o Heber. Alguém disse assim uma vez que prosperidade não é ter muito, é não ter a falta de nada. Prosperidade não é ter muito, é não ter a falta de nada. Quando Deus fala com você, Ele semeia o tudo sobre o nada. Quando Deus fala com você, Ele semeia o tudo sobre o nada. Por que eu estou falando isso? Talvez você olhe aí e você vê que não tem nada na sua vida. Eu não tenho estudo, eu não tive educação, eu não tenho um bom trabalho, eu não tenho um bom salário, eu não tenho. É exatamente sobre esse nada que Deus quer trazer o tudo. Lá no princípio, sobre o nada foi que Deus gerou tudo. No princípio a terra era sem forma e vazia. O Espírito pairava sobre a face das águas. Não tinha nada. Mas Deus semeou o que? A sua? Ele disse, haja e hageu. E houve. E Deus foi semeando a palavra sobre o nada. Martinho Lutero disse assim que enquanto o homem não se tornar nada, Deus não pode fazer tudo. É no nada do homem que Deus faz o tudo. Por que eu estou dizendo isso? Porque se você olha para a sua vida e não vê nada, deixa eu te dizer uma coisa, Deus quer colocar a palavra aí para que o tudo apareça. Amém? E prosperar, amado, é para o povo de Deus. Por que prosperar é para o povo de Deus? Porque Deus chamou um povo para andar na sua palavra. Prosperar é para você. Se você não tem nenhuma perspectiva de prosperidade, deixa eu te dizer, prosperar é para você. Você não gostou, né? Então fica pobre mesmo, irmão. Fica miserável, dependendo dos outros. Fica dependendo do banco, fica dependendo do seu salário. Fica dependendo de ajuda dos outros, de cesta básica. Fica dependendo de ajuda de vereador. Vai se vender. Deus quer prosperar você, libertar você dessas dependências humanas. Amém? E encher você com a palavra dele para que você não se venda, para que você não dependa de recursos terrenos. Amém, gente? E eu vou terminar com esse versículo para mostrar para você que Deus quer te prosperar. Salmos 35, 27 diz que o Senhor, quem? Se deleita na prosperidade do seu servo. Deus se alegra quando prospera você. Deus fica feliz de te prosperar, irmão. Então sorria, porque Ele quer. E Ele vai. Se você permitir a palavra dEle ser semeada no seu coração, você vai se tornar próspero como Ele deseja. E quando você estiver próspero, todo alegre, saiba de uma coisa: a alegria da prosperidade que você está sentindo, Ele sentiu primeiro do que você. Porque aqui diz que a prosperidade do povo de Deus é deleite para Ele. Meu irmão, é bom. É bom você não só ter, mas é bom você ter para repartir, para distribuir. A promessa de Deus sobre o povo de Israel, eu não lembro se está em Deuteronômio 25, eu sei que está em Deuteronômio. Deus fez uma promessa para Israel, que eles, não lembro onde que está, eu sei que foi para Israel, que eles não tomariam emprestado, eles emprestariam. Essa promessa é para nós, irmãos. Amém? Nós somos o Israel de Deus no Espírito hoje. Então a gente não precisa ficar tomando emprestado, a gente tem que emprestar. Amém, gente? Amém. Provérbios, Eclesiastes, está na Bíblia. Diz que o ímpio ajunta para que o justo desfrute. Hoje a realidade, infelizmente, é oposta. O ímpio está pisando sobre o justo,
sugando o justo até as suas últimas forças. E a Bíblia diz que vai chegar o dia que Deus vai cobrar dos ímpios as suas riquezas ímpias, porque eles roubaram os justos. Mas também a Bíblia diz que vai chegar o dia que o justo, toda a riqueza que está nas mãos deles, nas mãos dos ímpios, serão transferidas para os justos. Então se alegra, porque Deus vai te prosperar de todo jeito. Agora, eu não quero esperar chegar daqui 50 anos para viver essa promessa de Deus, onde Ele vai tirar a prosperidade da mão do ímpio para trazer para mim. Não, eu quero começar a viver isso agora. Amém? Quem quer? Amém. Mas Deus precisa liberar a palavra dentro do seu coração, no seu interior. Ele precisa semear algo aí dentro de você, porque é daí que vem a fonte da sua prosperidade. Amém, gente? Não está no seu salário. Esses dias eu falei, foi para o José. José começou a contar uns negócios para mim. Eu pago isso, eu pago aquilo e aquilo outro. E eu comecei a fazer conta, né? Eu falei assim, caramba, ele paga X valor do negócio, X valor de outro, não sei do que. Eita, Jeová! E ele paga, tá vendo? Escuta, isso, tá vendo? Já, a fonte da prosperidade do José é para ele comprar cadeira para nós, né? Aí ele começou, olha aqui para mim, gente. Aí ele começou a falar assim: eu tenho que pagar isso, eu tenho que pagar aquilo, eu pago X valor disso, X valor daquilo. Eu falei assim: caramba, mas seu dinheiro está multiplicando, hein? Você está prosperando, hein? Isso é prosperidade, sabe? É você olhar para a sua condição e você fala: pô, eu tenho que pagar isso tudo e o meu dinheiro está cobrindo isso tudo, e eu não estou tendo falta de nada. E eu ainda tenho para ofertar. Amém? Quem recebe? Então você vai fazer o seguinte: você vai começar a ofertar. Você vai começar a ofertar. Quer prosperar? Jesus disse que mais bem-aventurada a coisa é dar do que receber. Começa a dar, amém? Deixa Deus multiplicar o que Ele está colocando nas suas mãos. Semente, eu dei esse exemplo muito tempo atrás, né? Uma semente, quantas? Uma semente. Vamos pegar aqui uma fruta que tenha muita semente, melancia. Quem gosta de melancia? Quantas sementes de melancia são necessárias para gerar uma melancia? Mas quantas sementes tem dentro de uma melancia gerada? Então semeia a semente que Deus está colocando na sua mão, porque se essa semente é uma melancia, quando ela frutificar, haverá multiplicação de sementes nas suas mãos. Amém? Deus não quer só te dar para você pagar suas contas. Deus quer te dar para que você possa semear e multiplicar isso aí. Amém? Quem recebe essa palavra? Glória a Deus. Eu quero deixar tudo e seguir o meu mestre. Eu quero deixar tudo e seguir a Jesus. Não quero